Bom dia! Essa será a apresentação do terceiro trabalho avaliativo da disciplina de Eletricidade aplicada à Engenharia Mecânica, abordando o assunto partida estrela-triângulo. Pondera-se a utilização dos seguintes softwares para execução das simulações e realização do trabalho: o CAD Simu 4.0 e o Proteus versão 8.6. Construção do circuito. Com relação ao sistema de alimentação, o sistema de alimentação possui três linhas de alimentação, L1, L2 e L3, uma linha de alimentação trifásica, representado por norma pela cor vermelha, uma face neutra N, representado pela cor azul, também estipulado por norma, e por fim um aterramento PE para questões de segurança, representado pelo pontilhado de verde e amarelo, também estabelecido por norma. Com relação ao circuito de potência, o circuito de potência possui um fusível trifásico Q, um contato de potência de 3 aberturas Km, um relé térmico F e um motor trifásico M com 6 terminais. E aqui possuímos a configuração delta, controlado pela contatora K2, e mais à direita o circuito em estrela, controlado pela contatora K3. Com relação ao circuito em delta, o circuito em delta será controlado pela contatora K2, que possui como detalhe a realimentação das trilhas no circuito principal. Pontuamos que o K2 irá controlar o funcionamento desse circuito em delta, se ele irá ou não alimentar o motor. Tudo isso dependerá, obviamente, das configurações do sistema de controle, que será logo visto. E com relação ao circuito em estrela, tem-se ele sendo controlado pela contatora K3, controlando seu funcionamento, obviamente, liga e desliga, com o detalhe que, para o funcionamento de um circuito em estrela, suas trilhas devem estar curto-circuitadas, como pode ser visto na saída dos terminais 1, 3 e 5. Com relação ao sistema de controle, o sistema de controle ele se resume a um fusível monofásico que há uma chave normalmente fechada, S-OFF, uma chave aberta, S-ON, que será responsável pelo liga e desliga do circuito em um todo, 5 contatos de potência, K1, K2, K3, cada um com um único terminal, uma chave temporizadora para controlar a bobina temporizadora, 4 bobinas, destacando que 3 são bobinas convencionais, representados por K1, K2, K3, havendo uma bobina para cada contatora, e por fim, um temporizador, ou uma bobina temporizadora, D1, que tem como objetivo alternar entre o circuito delta e estrela. Ele fará isso por meio de um sinal que irá cheirar para a chave temporizadora. E quando esse sinal chegar, esse pulso, perdão, chegar à chave, será feito a inversão do circuito em estrela para delta. Veremos isso com mais detalhes na hora da simulação. Por fim, temos o circuito montado no CAD Simu, destacando-se aqui uma representação de um circuito em estrela no Proteus, que também será simulado para demonstrar valores e também as defasagens entre as ondas. Com relação à simulação no CAD Simu, como visto em slides, aqui possuímos o circuito montado
E apenas fazendo uma pequena recapitulação, possuímos o fusível trifásico conectado às linhas de alimentação, o terminal 1 ligado à terceira linha de alimentação, o terminal 3 ligado à segunda linha de alimentação e o terminal 5 à primeira linha de alimentação. O contato de potência de 3 terminais, o K1, o relé térmico, o motor trifásico com 6 terminais, a configuração em delta e, por fim, a configuração em estrela. O fusível monofásico, a chave normalmente fechada, a chave ON, as contatoras K1, K2, K3, totalizando 5 no total, as 4 bobinas, uma sendo temporizadora, e por fim uma chave temporizadora para o controle desta bobina, e consequentemente possibilita a inversão do circuito em estrela para delta. E por fim, toda essa parte está aterrada no neutro, como pode ser visto aqui. Para o funcionamento desse circuito, a gente precisa estabelecer o seguinte, que primeiro será ligado o fusível monofásico à alimentação, o L1. Na sequência, será ligado a chave S1, o que fará que a bobina K3, D1 e K1 trabalhem. A bobina D1 irá trabalhar de maneira temporária, conforme o tempo que você estabelecer aqui. Neste caso, estabelecemos 10 segundos. O que acontecerá nos 10 primeiros segundos do circuito funcionando? A corrente virá para as linhas de alimentação e irá fazer com que o circuito em estrela, controlado pelo K3, se feche, as contatoras K3 se fechem e, consequentemente, o motor funcione. Na sequência, passados esses 10 segundos, irá começar a se trabalhar as bobinas K1 e K2, fazendo com que o circuito em delta agora comece a trabalhar. E, consequentemente, o K3 que estava fechado volte-se a abrir e o K2 que estava aberto se feche, fazendo agora o circuito trabalhar em função do circuito em delta. Executando a simulação, fechando o fusível monofásico, ligando o circuito. Como pode ser visto aqui, o circuito está trabalhando no sentido de estrela. E aqui temos a contagem regressiva. Passados esses 10 segundos, agora está trabalhando na configuração em delta. Como pode ser visto, o circuito funcionou perfeitamente. Por fim, aqui possuímos a simulação no Proteus, como demonstrado em slides. Inicialmente, apenas fazemos uma observação do porquê utilizarmos. Bem, o Proteus é um software também para simulações de circuitos elétricos. No entanto, ele possibilita a inserção de valores para os componentes, como valores de resistência, 10 ohms, 20 ohms para as resistências, valores para impedância, valores de diferença de potencial para as linhas de alimentação, esses tipos de coisa que nos possibilitam um melhor entendimento do circuito, principalmente em aspectos matemáticos e de modelamento. Feita essa observação, iremos agora explicar o circuito. Aqui possuímos as linhas de alimentação RST, elas com a seguinte configuração. Como estamos a trabalhar a 220 volts, a amplitude máxima será 220 vezes raiz de 2, 311.12 volts, arredondando. Por padrão, no Brasil, trabalhamos a uma frequência de 60 Hz. As demais linhas possuem a mesma configuração, com apenas
uma pequena diferença com relação ao tempo de funcionamento, para que assim, na hora de representar a defasagem das ondas, fique mais nítido essa diferença. Aqui, um próprio osciloscópio, que será o instrumento usado para averiguar essas ondas e, consequentemente, a defasagem entre elas. Aqui possuímos um circuito trifásico com resistência e impedância. Os valores aqui não são reais, são apenas valores de cunho didático pegados em livros para apenas haver a representação de maneira mais adequada e funcionamento mais adequado do motor trifásico, que é o que nos interessa neste momento. E por fim, a parte mais importante do nosso circuito, o motor, o circuito de potência que alimenta o motor, as linhas de alimentação, o sistema de controle, que se resume apenas a um botão que liga ou desliga esse motor, as contadoras e, por fim, o próprio motor trifásico com 3 terminais. Feito a explicação a respeito do circuito, iremos simulá-lo. Aqui possuímos a representação do osciloscópio e, consequentemente, a representação das ondas, demonstrando que elas estão perfeitamente defasadas em 120 graus entre si. Destacando que esses pequenos quadrados aqui, baseado na diferença de potencial inserido, é possível calcular o tamanho da onda e a sua amplitude. Além disso, com relação ao motor, podemos averiguar que também ele está a trabalhar a 1.8 vezes 1000 RPM ou a 1800 RPM. E apertarmos nosso botão de controle, ele irá pegar e desligar o motor, fazendo ele se girar no sentido oposto do que estava antes. Pondere-se que devido a alguns problemas no próprio software, ele não tende automaticamente a desligar, ele tende a ter alguns problemas, como pode ser visto aqui, que ele não fica perfeitamente zero. Ele tende para 0, 0.1, menos 0, 0.1. Mas em teste ele desliga e na prática o mesmo aconteceria. Além disso, possuímos os sentidos das correntes, que também nos dá uma melhor visualização do que está acontecendo nesse circuito. Bem, esse foi o meu trabalho. Agradeço a atenção de todos.